Bom dia, crianças! Vamos lá, começar a nossa aulinha de hoje com matemática. Abra seu livrinho lá na página 48 e também nós vamos continuar a atividade na 49, tá? Abre seu livrinho. Nós vamos fazer esse desafio hoje, é o desafio 1. Lembrando que nós estamos fazendo a unidade 3, coleções, né? De coleções. Hoje nós vamos analisar o álbum de figurinhas da Janete. A Janete, ela tem um álbum de figurinhas e ela fez um quadro numérico. Olha aqui o quadro numérico, começa no número 1, vai até o número 100. E esse quadro numérico, ela está usando para marcar as figurinhas que ela já tem e as que estão faltando. Então, nesse quadro numérico, nós temos quadradinhos com X e quadradinhos sem X. Os quadradinhos que tem o X são as figurinhas que a Janete já tem, que ela já colou no álbum, que ela não precisa mais. Os quadradinhos sem X, com os números que ela ainda não tem, que ela precisa conseguir para preencher o álbum dela, tá bom? Neste quadro numérico, ele tem as colunas e também tem as linhas. Tem 10 colunas e 10 linhas. Mas eu quero te perguntar, você sabe o que é uma coluna? Como que eu sei que quando eu tenho que olhar uma coluna e uma linha, mas o que é uma coluna e uma linha? É isso aqui. Nós temos aqui um quadro numérico, tá bom? Esse nosso quadro numérico, ele tem os números aqui, do 1 até o 16, e tem as letras do A até o G. Linha é aquilo que a gente vê deitado. Então, a gente tem aqui, ó, a primeira linha, número 1. Ela vai até o final do quadro numérico, até o final da primeira coluna, tá vendo? Ó, vou pintar aqui para você olhar. Isso daqui é uma linha, ó. Linha está deitada, você olha assim, ó, deitado no horizonte. Então, ele começa a linha do número, a primeira linha do número 1. Seriam os números que estivessem marcando aqui, tá bom? Faz de conta que aqui na linha do número 1 nós temos temos o 1, temos o 2, temos o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. Então, quais são os números que tem na linha do número 1? O número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso aqui é um modelo, só para você entender o que é uma linha, tá? Esses números estão na linha número 1. O que é coluna? Coluna são os dados que nós temos que estão em pé, que seria isso aqui, ó, em pé. A gente olha assim, em pé, descendo. Então, na coluna número 1, nós teríamos os números 1, o 8, 9, 10. Vou fazer um modelo aqui, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Então, quais são os números que estão na coluna A? São os números 1, 8, 9, 10, 11, 12. É tudo que está descendo aqui até chegar no 22. E na linha 1, número 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, tá? Porque é o que está deitado. Então, linha está deitado, coluna está em pé. Vamos observar isso, então, agora voltando no quadro da Janete, tá? Isso daí foi só para você entender o que é uma linha e uma coluna. Na Janete, ela tem aqui a primeira coluna descendo, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona e décima. Então, ela tem 10 colunas. E ela tem a primeira linha, segunda linha, ó, deitada, ó, terceira linha, quarta linha. Então, vamos lá. Eu quero que vocês, lá no item A, vocês vão ter que seguir o que está pedindo, as comandas da professora, tá?
Então, lá no item A, vocês devem pintar de amarelo, olha a cor, hein? Amarelo, a coluna em que ela não riscou nenhum número. Lembrando, coluna deitado, você vai ter que olhar assim, ó, em pé, descendo. Em pé, descendo. Ó, qual é a coluna que não tem nenhum número pintado? Então, vamos olhar a primeira coluna, que descendo, ó. Tem número 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81 e 91. Tem algum número pintado? Tem algum número marcado com X? Não tem. Nas outras, tem número. Eu quero saber qual é a coluna que não tem nenhum número riscado, nenhum número com X. Qual é? É a primeira coluna, né? Onde estão esses números que eu citei agora há pouco. Agora, o que é que esses números têm em comum? Esses daqui são os números da primeira coluna, vou repetir. 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81 e 91. O que esses números têm em comum, quer dizer parecidos? Ó, 1, 11, 21, 31, o que tem parecido? Conversa com a sua família, descobre aí. O que eles têm parecido? Legal. Pensou? Escreve lá no item A. Agora no item B, você vai pintar a coluna de verde, presta atenção, agora é verde. A coluna em que só um número está sem o X. Qual é a coluna em que só um número está sem o X? Então, descendo, vai olhar descendo. A coluna 1 nós já verificamos, não vamos nem olhar mais. Será que a coluna 2 só tem um número sem X? Não, tem um monte, né? A 3, a 4, a 5, a 6, a 7, a 8, a 9 e a 10. Qual é a coluna que somente um número está sem X? Escreve lá no B, né? É a coluna tal. Que número é esse que está sem X? Você também vai marcar no item B o número que não tem X. Qual é o número, ó, que não tem X? E esse número que não tem X, você consegue contar, fazer essa quantidade nos dedos, contar ele nos dedos? Será que você consegue? Será que você não consegue? Por que será que você consegue ou não consegue? Você vai marcar, vai pensar, escrever isso lá no B. Depois na letra C, que já está na outra página, na 49, tá? Eu vou ler para você o que está marcando lá. Você vai pintar de vermelho a linha que termina com o número 50. Lembra, a linha é o que está deitado. Qual é a linha que termina com o número 50? É a primeira, é a segunda, é a terceira linha, é a quarta linha, é a quinta linha, é a sexta linha, a sétima, a oitava, a nona linha. Vá pensando. Qual é o número que termina, que a linha termina com o número 50? Qual é a linha? Tá. Aí, ainda lá no item C, você vai escrever os números das figurinhas dessa linha que a Janete já tem. Você achou o número que acaba com 50? Vai olhar. Quais são os números que a Janete já tem? São os marcados com X. Escreve no item C. Depois, lá no item D, você vai me dizer por que a tabela não começou com o número 0? Vocês verificaram que eu falei que ela começa no número 1 e termina no número 100. Por que a tabela, o quadro numérico, que vocês fazem a leitura também, esse da figurinha de Janete, não começa com 0? Por que será? Conversa com a sua família e escreva lá no item D. Quando você terminar tudo, você vai fazer uma foto e mandar para a professora.